Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Hoje vamos falar sobre sistemas de numeração. Números, uma ideia genial. Os números estão presentes em toda parte, na escola, no supermercado, na rua, no trabalho, entre outros. Usamos os números para muitas coisas, para contar, para medir, codificar, para ordenar, etc. Por exemplo, os preços do combustível apresentados numa bomba de combustível, a medida da temperatura ambiente, as horas no relógio, o número de uma residência, a placa de um carro, os andares em um elevador. Mas você já parou para pensar em como surgiram os números? Pois bem, então aqui vai um breve resumo dessa história que é fantástica. Há muito, muito tempo atrás, quando os homens deixaram de ser nômades e passaram a viver em um lugar fixo, construir as suas casas, cultivar plantas, novas necessidades surgiram. Entre elas, surgiu a necessidade de quantificar a sua criação de animais e a sua colheita. Vamos considerar que um pastor de ovelhas, ele precisava soltar a sua criação para pastar. Mas como ele iria saber, no final do dia, se todas as ovelhas haviam retornado, se não havia números para contá-las? Então ele teve uma grande ideia. Para saber quantas ovelhas tinha, ele separava uma pedrinha para cada ovelha que soltava para pastar. Ao entardecer, quando recolhia as ovelhas, a fim de conferir a quantidade de ovelhas que retornava, o pastor retirava uma pedrinha das que ele havia separado, e sendo assim, cada pedrinha correspondia a uma ovelha. Se não sobrassem pedrinhas, significava que todas as ovelhas haviam retornado. E foi assim que surgiu um dos primeiros métodos inventados pelo homem para contar as coisas. De um lado, ele tinha a quantidade de pedrinhas e do outro, uma quantidade de ovelhas. Essa ideia, comum às duas quantidades quando comparadas, chama-se número. Isso mesmo, é o número. Mas perceba que os números são apenas uma ideia. E as ideias, elas moram na nossa imaginação. Então, os números são uma ideia. Mas como fazer para representar essas ideias? Bom, para representar a ideia de número, nós usamos símbolos. E estes símbolos recebem o nome de numerais. Hoje em dia, nós usamos um sistema de numeração que ele é chamado de sistema decimal, onde os numerais são representados através dos símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E esses símbolos são chamados de algarismos indo-arábicos. Esses algarismos, eles foram inventados na Índia e difundidos no Ocidente pelos árabes. Por isso que eles recebem esse nome. Indo é referente à Índia. Aqui nós temos a imagem de uma típica família indiana. E arábicos se refere aos árabes. Temos aqui uma figurinha de uma típica família árabe. Mas esses numerais, eles nem sempre foram assim, do jeitinho que a gente conhece. Observe abaixo a evolução do nosso sistema de numeração ao longo dos séculos. Lá no século XII, eles tinham um formato mais ou menos assim. E
eles foram evoluindo ao longo dos séculos até chegar nesse formato que nós conhecemos atualmente. Mas veja, cada civilização teve os seus próprios numerais. Cada civilização inventou o seu sistema de numeração. E entre estes sistemas de numeração antigos, nós podemos citar como alguns dos mais conhecidos o sistema egípcio, o sistema babilônio e o sistema romano. Vamos falar um pouquinho destes sistemas. Os numerais egípcios. Os egípcios escreviam os seus números usando estes símbolos que estão aqui em cima. Então, ele punha uma haste vertical para representar a quantidade 1, o numeral 1. Esse arco, que representa um osso de calcanhar, era o número 10. Esta corda enrolada representava o 100, uma flor de lótus representava o 1000, um dedo indicador representava 10.000, uma ave, peixe ou girino, hoje em dia nós não temos muita certeza do que era essa figura, representava os 100.000. E um homem ajoelhado com os braços erguidos representava 1.000.000. Veja que não deveria ser muito simples escrever números lá no Egito nessa época, né? Enfim, eles escreviam os números sem se importar com a ordem, eles apenas somavam o valor de cada símbolo. O número 2123, por exemplo, ele poderia ser escrito de diversas maneiras diferentes. Veja que embaixo temos 2 exemplos de como esse número poderia ser escrito. Eu poderia pôr 2 flores de lótus, depois uma corda enrolada, seguido de 2 ossos de calcanhar e 3 hastes verticais. Mas se eu invertesse a ordem, eu colocando primeiro uma haste vertical, depois 2 ossos de calcanhar, mais 2 hastes verticais, 2 flores de lótus e depois uma corda enrolada, eu estava representando exatamente o mesmo número. Complicado, né? Bom, vamos agora ver como os babilônios escreviam os seus números. Eles escreviam usando o que a gente chama de escrita cuneiforme. Cada conezinho desses representava uma unidade. Então, aqui eu tenho uma unidade, colocando 3 destes símbolos, eu tenho o número 3, colocando 5 símbolos, eu teria o número 5, até o 9. E o 10 seria um cone deitadinho. Também ficaria bastante difícil escrever usando esses símbolos, não é mesmo? Assim como os egípcios, os babilônios também escreviam os seus números sem se importar com a ordem dos símbolos, apenas somando o valor de cada um deles. Vamos falar agora do sistema de numeração romano. Esse sistema é um dos mais conhecidos e usados até hoje. Ele é composto por 7 letras do alfabeto latino. Nós usamos então o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M para escrever os números romanos. O I representa o nosso numeral 1, o V representa o 5, o X representa o 10, o L representa o 50, o C representa o 100, o D representa o 500 e o M representa o 1000. As letras I, X, C e M, 1, 10, 100 e 1000, são chamados de símbolos fundamentais. Na formação de um número, essas 4 letras elas podem se repetir no máximo 3 vezes.
As outras letras, o V, o L e o D, que representam o 5, o 50 e o 500, respectivamente, elas devem aparecer somente uma vez na formação do número. Bastante complicado também, né? Vamos lá. O sistema de numeração apresenta regras mais elaboradas que os sistemas egípcio e babilônio. Não é só somar o valor dos símbolos. Em geral, sim, somamos o valor das letras. Mas, quando uma letra de menor valor ela é colocada à esquerda de uma letra de maior valor, isso indica uma subtração. Veja os exemplos abaixo. O V seguido do I significa 5 mais 1, 6. Porém, o I antecedendo o V, ou seja, a letra de menor valor, que é o I, à esquerda da letra de maior valor, que é o V. Isso indica subtração, então. 5 menos 1, esse é o numeral 4. X seguido do I significa 10 mais 1, 11. Porém, o I antecedendo o X significa 10 menos 1, 9. O M seguido do C significa 1000 mais 100, 1100. Mas, se o C antecede o M, indica uma subtração. 1000 menos 100, 900. Para não errar, guarde bem essas regrinhas. O I pode ser subtraído apenas do V e do X. O X pode ser subtraído apenas do L e do C. O C pode ser subtraído apenas do D e do M. E os símbolos V, L e D nunca podem ser subtraídos. Com essas regras, escrever números muito grandes poderia se tornar um problema. E então os romanos usavam um símbolo com um traço em cima dele para representar milhares e com 2 traços para representar milhões. Veja, o símbolo V significa 5. Com um traço em cima, ele passa a ser 5.000. O símbolo V com 2 traços em cima representaria, então, 5 milhões. 2x seria 20. Com um traço em cima, 20.000. XLV. XLV seria 45. Com um traço em cima, 45.000. Para que você possa praticar, separamos alguns exercícios. Você pode pausar o vídeo e resolvê-los no seu caderno ou já numa folha à parte, se você precisa entregar na sua escola. Estes exercícios todos estão na sua folhinha de atividades. E você pode agora treinar tudo o que nós conversamos. E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!